Você participa através do WhatsApp 11 99772 4117. Estamos também no canal do YouTube, Web Rádio ABC WRA. Comentem, se inscrevam, compartilhem. Web Rádio ABC, sempre com você. Bom dia, ouvintes! Bom dia, gente do bem! Eu, Adriana, aqui hoje com vocês, retomando o meu programa Se Liga em Você, com muito amor, com muito carinho, com muito respeito, humildade. Estaremos aqui por esse momento, trocando ideias, trocando aqui com o nosso público, oferecendo, né, todo um trabalho, mas também recebendo de vocês toda essa energia boa, positiva, essa troca que nós temos aqui com os ouvintes também. Então, muita gratidão, bom dia ao Adoni que está aqui também comigo, e a todos vocês que estão conectados, tanto no YouTube, na rádio, no aplicativo, no meu Instagram, enfim, no Instagram aqui da Web Rádio, e que todos possam estar presentes, não só estar me ouvindo, mas de coração também, que coração com coração conectados, a transformação é muito maior. Então, hoje, no Se Liga em Você, eu fiquei 2 meses aí, eu tive alguns problemas pessoais, acabei não conseguindo realizar o programa, mas vamos aí, estou voltando com força, com tudo, e trazendo um tema muito interessante, que é um tema sobre a saúde mental, né? Saúde emocional, porque importa, gente. Nós estamos aí num mundo muito complicado, guerras, doenças, problemas de depressão, as pessoas estão adoecendo, e não só da parte física, mas também da parte emocional, da parte psicológica, porque são muitos problemas para lidar no dia a dia. É a parte financeira, é família, é doença, a parte, né, do trabalho, essa questão de guerra agora, é tanta coisa acontecendo no mundo, né? Ontem nós tivemos a Páscoa, que acima de tudo representa o renascimento. Então hoje aqui nesse programa, onde eu vou estar falando com vocês sobre saúde emocional, né? Então o que eu espero é que eu possa contribuir nesse despertar, nesse renascimento aí, daquela luzinha que muitas vezes se apaga no coração da gente devido a esses problemas todos que nós estamos enfrentando. Então, eu, Adriana Gandini Pesual, do espaço Caminho, Sol e Luz, o meu contato, eu trabalho, sou psicóloga, terapeuta integrativa, então faço todo um trabalho interligado, cuidando de corpo, mente e espírito, que é o que eu acredito, é onde a gente precisa trabalhar não só a parte psicológica, mas emocional, a nós como um todo. Quem quiser conhecer o meu trabalho, o meu contato, eu faço atendimento online, presencial, e trabalho com a terapia floral também, porque eu sou terapeuta integrativa, numerologia, nós temos um trabalho bem amplo, e atuando, como eu falei para vocês, nesse tripé, corpo, mente e espírito, tá bom? Meu contato é o 98585-8965, código 11. 98585-8965. E as minhas redes sociais, para quem quiser me acompanhar, continuar me acompanhando, é @ né? Caminho, Sol e Luz. Caminho, Sol e Luz. Muito bem. Então, a ideia do programa, já estou aí, acredito que um pouco mais de um ano aqui com vocês, é sempre trazer temas relacionados à parte, cuidar, né, do nosso autocuidado, do nosso cuidado interior, fortalecimento emocional, um olhar para traumas também, aquilo que nós já passamos e como que nós estamos lidando com esses traumas agora no momento presente, ao autoconhecimento. Então, toda uma logística aí relacionada a essa parte de autocuidado e fortalecimento e autoconhecimento também, gente. Muito bem, quem quiser participar no grupo da rádio, daqui a pouco eu vou interagir tanto no YouTube da rádio quanto no grupo, o telefone é o 99772 4117, 99772 4117. Lá eu lancei uma pergunta para quem quiser participar também, dizendo assim, o que te ajuda a continuar nos momentos difíceis? Né? Qual a qualidade sua que já te ajudou a passar por esses momentos difíceis? E pode ser, né, desde a parte, assim, tudo que você imaginar, aqui, emocionalmente falando, psicologicamente falando, ou de fé, né, que te ajuda a continuar nesses momentos difíceis que eu acabei de falar para vocês também, que a gente tem aí passado a cada dia. Então,
Outro recado, antes de iniciar efetivamente o tema, vou trazer um recado também para vocês de um trabalho que a minha amiga Débora tem realizado no Hospital de Neonatologia. De vez em quando eu também tenho ido lá para poder auxiliar, né, no trabalho, mas é a Débora que tem desenvolvido. É uma vivência terapêutica relacionada. Agora ela está fazendo assim, ela trabalha com a constelação familiar, né? E ela está desenvolvendo um outro projeto interessantíssimo, gente, para quem quiser participar. Eu vou até deixar o contato, que é uma novidade aqui, um recado que eu vou passar para vocês. Então, a partir de agora, ela vai ter uma nova dinâmica, que um sábado será dedicado à constelação familiar. No outro sábado, ela vai fazer uma vivência terapêutica em grupo. Então, ela vai intercalar aí no mês, né, essas atividades. E também trazer, então ela vai trabalhar a mesa radiônica coletiva com hipnose não verbal e reprogramação mental. E uma vivência onde ela vai trabalhar com a mesa estelar, que trabalha com as naves, ferramentas terapêuticas, oráculos, técnicas de hipnose, reprogramação mental. E tem um valor único, né? Vocês entram em contato lá, um valor super acessível, para vocês poderem participar, e abre no primeiro dia útil do mês as vagas. Então, aliás, no primeiro dia útil do mês, ela abre as vagas. Então, vocês corram, né, que são poucas vagas, e lá vocês podem fazer as inscrições. O contato do hospital é o 99133 2989. 99133 2989, fica no Rude Ramos, tá bom? Muito bem, recados dados, agora vou iniciar efetivamente o tema do programa. Bom, gente, eu sou psicóloga há muitos anos, né? E dentro da psicologia, nós estudamos muito sobre doença psicológica, sobre as patologias, tudo relacionado a questões, a gente costuma dizer assim, patologias são doenças, né? Doenças da parte psicológica e emocional. Então, um grande enfoque da psicologia ao longo dos anos foi tratar os problemas recorrentes. E isso a gente não teve uma base muito específica para buscar recursos onde a gente pudesse avaliar aquilo que está dando certo na vida da pessoa, né? Então, sempre com aquele enfoque, pelo menos lá atrás, quando eu estudei, o Sidney, que é meu amigo que participa aqui da rádio, também nós estudamos juntos, tá aqui que pode não vai dizer que eu estou mentindo, porque nós estudamos muito com esse enfoque da patologia. E com o decorrer do tempo, a psicologia ela foi despertando para um outro campo, onde é um campo que eu gosto de atuar, que é o campo da psicologia positiva. O que significa? Esse campo, gente, ele atua com análise do que dá dando certo na vida da pessoa, o que ela já tem desenvolvido, né? A gente para de olhar para aquilo que somente falta, a gente procura ver perspectivas sobre os nossos problemas, né? A gente consegue identificar as nossas forças. E hoje eu quero trazer para vocês esse tema, explicando um pouco do que é essa psicologia positiva e trazer a força, né? Mostrar para vocês que é possível sim, apesar da dor, apesar da doença psíquica, emocional, que nós podemos ter recursos também e ter um olhar diferente para a nossa vida. Então, e sobre isso, antes de mais nada, eu quero dar uma chacoalhada aqui em vocês. Eu vou ler aqui, vou comentar um texto que eu achei muito bacana, para explicar um pouco e mostrar um pouco do que acontece com a gente no dia a dia, certo? Para a gente poder logo iniciar esse tema aqui e interagir com vocês. Então, a saúde emocional importa. A saúde psicológica, a saúde emocional importa. Eu gosto muito desse título porque é algo para mim que soa super verdadeiro. Então, gente, hoje eu quero começar fazendo um convite. Imagine uma folha em branco, uma folha de sulfite em branco e um pontinho preto nessa folha. Normalmente, quando você imagina, você vê uma folha em branco e você vê um pontinho preto, a sua atenção ela se fixa naquele ponto preto, que é inerente do ser humano. Ele já olha aquela coisa diferente, algo ali que chamou a atenção. Porém, a folha em branco é imensa, só que ele vai se fixar naquele ponto preto. E aí é onde eu quero pegar e conversar com vocês. Então,
A maioria das pessoas, quando vê, a gente pede para fazer esse exercício, ela vê esse ponto preto. Mas quase ninguém percebe que existe uma folha inteira em branco ao redor dele, como eu falei para vocês. E isso não é sobre o desenho, é sobre como você tem vivido a sua vida. Tem dias que tudo parece mais pesado, né? Acordamos e antes mesmo de sair da cama, a mente já começa a listar os problemas. O que não deu certo, o que ainda está faltando, o que poderia ser diferente. E aí, quase sem perceber, nós vamos nos acostumando a olhar a vida por essa lente. Uma lente que amplia o negativo e diminui o que ainda é bom, o que nós ainda temos de bom. E é curioso, porque o sofrimento, muitas vezes, ele briga, né? Ele faz barulho. O sofrimento, ele faz barulho, ele dói, ele grita, ele ocupa um espaço, ele pede atenção realmente. Já as coisas boas, elas costumam ser silenciosas, discretas, quase tímidas, e a gente acaba nem olhando muito para elas. Então, no meio dessa correria, das cobranças, das frustrações, a gente esquece de enxergar. E aí, esquece que ainda há algo que permanece, algo que sustenta, algo que mesmo pequeno ainda floresce dentro de nós. E isso não significa negar a dor, não significa fingir que tudo está bem, mesmo quando não está bem, mas significa reconhecer que a nossa mente tem uma tendência natural a focar no negativo. É sobre isso, é o que a gente foca. E o que a gente foca, ele expande, ele cresce, ele ganha espaço, ganha força, ganha voz dentro da gente, dentro da nossa vida. E a psicologia positiva não é sobre viver um mundo cor-de-rosa, é sobre ampliar o nosso olhar, é sobre reconhecer que sim, que existem dificuldades, mas também existem recursos, que existem dias difíceis, mas também existem pequenos momentos de respiro, que existe dor sim, mas existe força. E talvez o ponto de virada esteja justamente aí, porque a vida não é feita só do que acontece, mas também do significado que damos para aquilo que nós vivemos. E aos poucos, quando começamos a treinar o nosso olhar, mas perceber que ainda está de pé, que você ainda está de pé e que ainda faz sentido, o que ainda pode ser cultivado, algo dentro da gente muda. E não é mágico, não é imediato, mas é possível. E aos poucos a mente aprende que não precisa morar só no negativo, viver aquele pontinho preto lá da folha, mas que existem outras narrativas, outros recursos disponíveis. Então, entre uma dificuldade e outra, a gente começa a encontrar brechas de luz. E talvez hoje você não consiga mudar tudo, né? Mas talvez consiga mudar a forma como você olha. E talvez consiga perceber que mesmo em meio ao cansaço, você ainda está aqui, você está presente. Que apesar das dores, que existe algo em você que continua tentando. E isso já faz muito, já diz muito sobre a sua força. Cuidar da saúde emocional também é isso. É não se abandonar nos dias difíceis. É não definir apenas pelo que dói. É lembrar que você é maior do que os momentos mais difíceis. Porque, no fim, a vida não é só o que acontece com a gente. É também a forma como escolhemos atravessar por ela. E hoje, se possível, meu convite a vocês, com esse texto que eu tenho falado, escolha se olhar com mais gentileza. Escolha reconhecer o que ainda existe de bom. Escolha não desistir de você e mesmo que aos poucos, mesmo que seja em silêncio, escolha. E quem sabe assim, entre uma dor e outra, você descubra que ainda é possível florescer. Muito bem, eu quis trazer logo de início essa chacoalhada em vocês, para vocês refletirem e olharem para si, olharem. A psicologia positiva ela tem muito essa fala do florescer. O que é o florescer, né, gente? Florescer, primeiro a gente precisa plantar a semente. Então essa semente toda do acreditar, do olhar que existe algo bom ainda dentro da gente, de olhar aquilo que já deu certo e trazer, buscar perspectivas na nossa vida. Então a partir dessa semente, algo tende a florescer. Então talvez você que esteja me ouvindo aí agora,
esteja cansada, sobrecarregada, tentando dar conta de tudo, né? É assim? Ou talvez sinta um vazio aí dentro de você. Mas a psicologia positiva, ela não quer dizer que você precisa estar feliz o tempo todo, nem sobre fingir que você está bem, não é sobre isso. É aprender a se fortalecer aqui por dentro, mesmo quando a vida pesa. Então, a psicologia positiva é sobre isso, não é negar a dor, não é sobre um otimismo tóxico, é a gente poder olhar para a gente com mais sinceridade, mas mesmo assim, mesmo apesar da dor seguir, buscar recursos internos para que a gente possa continuar essa caminhada. Não olhar só o que falta, mas aquilo que a gente tem também. Muito bem, então antes de interagir lá com o grupo, eu também quero explicar para vocês como é que surgiu a psicologia positiva. Vocês acreditam que a psicologia positiva ela foi criada apesar que a partir de uma conversa entre pai e filho, entre filho e pai, na verdade? O Martin Seligman, que é o psicólogo, pesquisador da psicologia positiva, ele pesquisava sobre a depressão. Então ele pesquisava sobre o sofrimento humano, era uma pessoa focada nisso. Como eu falei para vocês, a psicologia, ela tem sempre teve essa tendência de pesquisar a dor humana, de trabalhar a dor humana. Então, até que um dia, esse psicólogo, ele tinha uma vida pessoal muito complicada, e ele ficava muito irritado, impaciente, muito crítico dentro de casa. Até que um dia o filhinho dele de 5 anos, na verdade a filha dele de 5 anos, chamou ele para conversar. Falou assim: pai, poxa, eu sei que eu não era uma criança muito fácil, eu reclamava muito, fazia birra, eu chorava, mas eu decidi parar de ser assim. E se eu conseguir mudar, você também pode mudar. Você pode também ser menos mal-humorado, você não acha? Uma criança pequenininha chegou e falou isso pro pai, deu aquela chacoalhada nele. Aí ele pegou e falou assim: poxa, aquilo tocou a mente dele, o coração, falou: puxa vida, minha filha trouxe isso, eu vou buscar um outro. Ele começou a fazer outra pesquisa dentro do campo da psicologia e aí percebeu que ele estava buscando só consertar aquilo que estava errado, aquilo que doía. E ele começou a fazer essa pesquisa, a fortalecer o que está certo nas pessoas. Então fez aquele acordar nele, aquela chacoalhada, e começou a se perguntar: por que a gente estuda tanta doença e tão pouco a saúde? Por que a gente fala tanto da dor e não fala do bem, não fala do que faz bem pra gente? Por que a gente enxerga tão fácil o que falta e tão pouco o que já tem de bom dentro da gente? Por que nós somos tão rápidos de criticar o outro, de nos criticar, e tão lentos para reconhecer as nossas forças? Por quê? Por que acontece isso? E nessa conversa entre pai e filha, ele começou a despertar, ele começou a ter esse outro olhar pela vida, pela psicologia, e ele fundou a psicologia positiva. Olha que lindo, Então, ele começou a estudar o bem-estar humano, as forças humanas, o sentido da vida, Qual o sentido da vida? Então mudou aquele enfoque somente de apenas reparar, consertar aquilo que estava errado, que é considerado errado, mas fortalecer aquilo de bom que a gente tem dentro de si. Então foi com esse olhar científico, que é um fundamento científico, que foi fundada o momento de fortalecer o humano sem negar a dor. Fortalecer o humano sem negar a dor e buscar que as pessoas possam ter uma qualidade de vida melhor, gente. Olha só que incrível isso. Então, ela não ignora a dor, mas ela não manda ninguém ficar pensando positivo também, não é isso não. Mas ela não tem a ver com a positividade tóxica, mas sim de reconhecer que em algum momento nosso, nós sofremos, mas mesmo assim nós temos recursos internos, nós temos coisas boas ao nosso redor. Então, como dar um passo além sobre tudo isso? Muito bem. E agora eu vou lá no grupo falar um bom dia para vocês que estão participando, que já colocaram aqui também algumas respostas. Eu agradeço a todos que estão participando do nosso grupo do Web Rádio. Daqui a pouco eu vou no YouTube. E é isso, gente, vamos lá. A Mirtes, ela trouxe aqui uma participação. Mirtes, bom dia. E bom dia a todos aqui do grupo também. Mirtes trouxe assim,
uma resposta da pergunta que eu fiz. Eu sempre coloco a fé, a oração em todos os dias para me fortalecer. E uma maneira que me ajuda nos dias difíceis é a dedicação ao trabalho ou algo que eu gosto muito de fazer. Faz bem para a alma. Olha, Mirtz, que legal, muito bem, tá vendo? Né? Então, estamos aí trazendo exemplos do nosso dia a dia, né? Da maneira que cada um escolhe, né? Porque é uma escolha, gente. A gente doer, muitas vezes a dor não é uma escolha, acontece, né? Uma dor física, uma dor emocional. Acontece porque a gente está aqui nesse mundo da matéria e a gente passa por tudo isso. Mas permanecer nessa dor ou não ver nenhum caminho para que a gente possa buscar uma alternativa também é uma escolha, tá certo? A maneira de como encarar tudo isso. Obrigada, Mirtz. Vamos ver aqui mais, a Mirtz também. Bom dia, Sônia. Bom dia, Adriana. Legal. Obrigada, Sônia. O Ricardo, Mago da Luz, trouxe aqui também a contribuição. Obrigada, Ricardo. O que me ajuda é a minha fé em mim e na espiritualidade. E sempre penso que se eu desistir, estou sendo fraco desistindo de algo que às vezes deu errado no começo. Ou às vezes nem tentei e achei que daria certo, né? E não tentei achando que daria certo. Então, o que me move também é a minha persistência em fazer algo que preciso. Muito bem, Ricardo, parabéns. É sobre isso, né? É sobre a gente insistir mais um cadinho. Às vezes aquele cadinho que falta, que a gente está insistindo, é o que dá certo. E é aquele minutos antes da gente desistir. A gente respira, faz uma oração, né, de acordo com se a pessoa, de acordo com a necessidade, a fé, por exemplo, né? E segue mais um cadinho, né? Aquele ali pode ser a virada de chave na tua vida, muitas vezes. Muito bem, Ricardo, obrigada. A Toninha, primeiro lugar, minha fé. E através dela que me fortaleço todos os dias. E isso me faz forte para qualquer obstáculo que vem pela frente. E através da fé, permaneço firme e forte, nada e ninguém me faz cair. E se caio, levanto cada vez mais forte. Bom dia, Adriana, guarda o programa. Ai, Toninha, que linda, gostei muito, viu? É isso aí, né? Porque é aquela situação, né? A fé em algo maior, a fé na gente, a fé no divino, a fé que, poxa, vai dar certo. Eu vou dar uma chance aí para a vida, né? Para continuar e sabendo que eu falo, a certeza na vida, o bom passa, mas o ruim passa também. O bom passa, mas o ruim passa também. Isso é uma certeza na vida, gente, né? É um ciclo, são ciclos aí na nossa vida. Legal, Toninha, obrigada. A Sônia, eu elevo meus pensamentos a Deus para conseguir passar os dias e horas difíceis. Para ter força, tendo a proteção divina, tudo fica mais fácil e leve para se resolver. Muito bem, é isso mesmo, Sônia. Que bom. Legal, gente. Muito obrigada, Sônia. É isso mesmo, a gente se fortalecer internamente, né? Já já eu volto aqui, tem mais participações, Elizabeth, eu vou intercalando aqui com vocês e vamos seguir mais um pouco lá da explicação. Porque gente, vocês sabiam que é mais difícil a gente sustentar um sentimento bom do que um sentimento ruim? Olha que interessante, existe uma proporção, tem vários estudos dentro da psicologia, do campo da psicologia positiva, e um deles dizendo que é uma proporção assim, para cada pensamento ruim que você tem, cada sentimento que você não está bem, que você está ruim, você acredita que vocês precisam usar três emoções positivas para combater uma emoção negativa? Olha como que é o poder como que derruba a gente a emoção negativa. Olha que coisa, né? Então eu vou usar eu já trouxe para vocês em outros programas, mas como é um tema muito importante, eu vou trazer novamente outras vezes de uma maneira diferente, para que vocês relembrem e vocês consigam desenvolver esse trabalho. Nós temos 10 emoções classificadas positivas. Quais são? Então vocês imaginem assim, são 10 emoções que são positivas, que são classificadas como positivas. Então imagine que negativas são várias, né? Nem fiz a lista aqui, mas são várias. Para cada emoção negativa que você tem, imagine que você precisa de 3 positivas. Então olha lá, quais são as emoções positivas? Só para você saber
e de repente quiser anotar, porque aí quando vem uma emoção ruim, uma emoção negativa, você pensa assim, ah, eu preciso usar 3 dessas para combater aquela que não está legal. Como que eu faço? Aí vamos fazer uma análise aqui com vocês. Então, por exemplo, quais são as 10 emoções positivas? É a gratidão, é a serenidade, a diversão, a alegria, o interesse, a admiração, a inspiração, a esperança, o orgulho e o amor. Então, já trouxe em programas passados explicando cada uma delas. Em outro momento eu trarei novamente. Já faz tempo que eu trouxe para vocês. Então, a gratidão, a serenidade, a alegria, a diversão, interesse, a admiração, inspiração, esperança, orgulho e amor. Aí você fala assim, ah, orgulho? Mas orgulho não é negativo. Mas, gente, calma. Orgulho no sentido não negativo, mas orgulho de si, orgulho daquilo que você faz, daquilo que você desenvolve, das pessoas, né? Valorizando esse lado, orgulho nesse sentido positivo, vamos dizer assim, só para vocês entenderem brevemente aqui. Então, se você sente uma emoção negativa, por exemplo, uma tristeza, vamos pensar assim, que é mais comum. Então, se eu tô triste, nossa, eu tô muito triste. Aí, eu começo, vários amigos aqui trouxeram sobre a fé, né? Então vamos imaginar que, traduzindo aqui como esperança. Então quando a gente imagina, vamos assim, ajustar como esperança. Então eu tenho uma esperança muito grande, né? Que a espiritualidade vai me ajudar, que eu vou conseguir me conectar, que eu vou... tá difícil hoje, mas amanhã vai ser um dia melhor. Então eu pego ali a esperança e trabalho ela para ajudar a combater essa tristeza. Então eu espero dias melhores, por exemplo. Aí eu posso pegar assim a serenidade, né? Então eu falo assim, poxa, tem uma oração, esses dias eu publiquei no meu status lá, aquela oração da serenidade, né? Eu não sei se eu vou lembrar agora certinho para falar para vocês, mas é Senhor, dai-me serenidade para entender aquilo que eu posso mudar, aquilo que eu não posso mudar, e discernimento para poder separar, coragem para mudar aquilo que eu tenho para mudar e serenidade para distinguir uma coisa da outra. Então a serenidade vem como essa ponderação na minha vida, por exemplo. E um outro que eu posso usar é o amor. Então, poxa, eu tenho um amor tão grande ali pela minha família ou pela minha filha, por exemplo, que, nossa, por ela eu vou conseguir superar aquela doença, por ela eu vou conseguir superar aquela dificuldade que eu estou passando, por exemplo. Então são 3 emoções positivas que eu usei para combater aquela ruim, que era a tristeza. Então olhem para vocês, se vocês estão vivendo um momento difícil, um momento complicado na vida de vocês, como que eu posso usar as emoções positivas para me fortalecer e sair daquele estado? Uma dica aí para vocês, tá bom? Então, na prática, como que a psicologia positiva pode nos ajudar, além do que eu passei para vocês? Então muita gente está vivendo assim, meio anestesiado, né? Aquela desesperança na humanidade, desesperança que o mundo não vai mudar, que as coisas vão continuar sendo sempre as mesmas. Ontem mesmo eu estava ouvindo uma música em casa, na Páscoa ali, eu coloquei uma música para minha filha ouvir, que eu ouvia muito quando era criança, sempre me emocionava, e eu vejo que, né, se a gente prestar atenção nessa música, que as coisas não mudaram muito, né? Uma música do Roberto Carlos chamada O Ano Passado, que é muito forte, e a gente fala assim, nossa, hoje continua acontecendo tudo aquilo que tinha sido falado lá há tantos anos atrás, né? Então se a gente cair numa desesperança ou numa situação que não tem jeito e parar de fazer a nossa parte, realmente as coisas podem cada vez piorarem mais, né? Então por isso as pessoas têm vivido muito essa questão de estarem anestesiadas, nem estão sentindo alegria, nem estão sentindo tristeza, estão vivendo aí no automático, muitas vezes. Então, como que vocês têm cuidado como é que você está cuidando das suas emoções? Minha pergunta. Você se escuta ou está só empurrando tudo para frente? Você está empurrando tudo para baixo do tapete? Jogando toda a sujeira ali para baixo? Ah, melhor assim, melhor eu nem me ver, nem cuidar de mim, nem buscar uma terapia, nem buscar nada, nem saber o que eu tenho de força. Então você vai só empurrando e vivendo a vida um dia atrás do outro, né, sem sentido. Será que é isso? Será que é para isso que a gente está aqui? A gente está aqui nessa vida só para passar por ela? Sem nenhum sentido, sem nenhum objetivo? Será que é assim mesmo? A gente assinou lá em cima esse contrato?
Não sei, eu não acredito nisso, então por isso que eu tô aqui com vocês hoje, porque eu acredito que é muito mais do que isso, do que a vida, né? Então, muito bem, a psicologia, ela positiva, ela traz assim, faz com que as pessoas se reconectem com pequenas sensações. Então a pessoa percebe um momento de alívio na vida dela, ela sente gratidão por algo simples, ela reconhece um instante de calma, aquele momento ali antes do caos, né? Que a pessoa fala, o que eu faço? Então ela começa a entender e ajudar a pessoa a entender o que ainda funciona na vida dela, né? E que mesmo nas dificuldades, o que ainda está funcionando na minha vida, né? O que eu ainda posso fazer, né? Eu achei legal esses dias, a minha mãe passou por uma cirurgia muito complicada, né, do coração, e está se recuperando, graças a Deus está se recuperando, e é difícil, né? E esses dias ela lá é muito ativa e tem, né, e fica difícil a pessoa que é muito ativa assim ficar, né, esperando melhorar. E ela tá lá, pegou o tapetinho, né, começou a fazer um tapetinho, falei, isso aí, mãe, então, para poder distrair, então, foi buscando um recurso, eu achei legal para buscar um recurso que ela tem, um conhecimento, e tá ali, né, mesmo apesar de não estar sendo fácil, vou fazer algo ali para poder me sentir melhor, né? Então a vida é sobre isso, sobre o que você escolhe, né? Sobre a maneira que você escolhe viver a questão da dificuldade também. Então sentir que voltar, sabe, doses, pequenas doses, né? São pequenas doses. A pessoa pensa que a felicidade, é algo assim tão grande, mas não, são pequenas coisas que fazem a gente feliz. Então entender o que tem de bom, né, de dentro da gente e caminhar para superar essas dificuldades. Muito bem, então vamos lá voltar no grupo, que tem mais gente. Fala bom dia aqui, meu irmão está aqui no Insta também, João Paulo. E lá no grupo, vamos ver aqui mais participações. A Elizabeth, eu parei aqui na dela. Bom dia, Adriana e todos. O que me fortalece todos os dias é o amor incondicional pela minha mãe, minhas filhas, meu netinho e por mim mesma. Ai, que lindo, Elizabeth. Passei por momentos difíceis em quem sabe. Não, né? O que me faz superar foi a responsabilidade que coloco em tudo o que faço. Minha persistência e coragem vem de uma força interna chamada Deus. Ele está dentro de cada um e é só acreditar. Nossa, que forte, hein? Gostei, Elizabeth. E sobre o que eu falei agora há pouco também, sobre a questão da emoção positiva do amor, né? Onde você trouxe o amor pela tua mãe, pelas suas filhas, netinho, que faz você seguir também, né? Às vezes e pela gente. É lógico que o principal somos nós, porque se a gente não estiver bem, como é que a gente vai poder ajudar as outras pessoas, não é? Muito importante que você colocou, e é como você tem usado a força da fé, da esperança, o amor, né? Tá vendo como a gente começa a identificar aqui as emoções positivas? A Cléa da Ótica fala assim, Cléa, bom dia, Adriane, para todos os ouvintes da Web Rádio. Tenho certeza que a minha fé em Deus é sempre um pensamento positivo e me faz continuar. Cléa, legal. Muito bem, muito obrigada pela participação. É por aí, gente, é sobre isso que eu tô falando, né? É sobre acreditar, A Dona Vera, bom dia, Dona Vera. Minha fé é muito grande e que tem me ajudado em muitos momentos difíceis. Muito bem, é sobre isso mesmo, né? Intuição, né? Tudo que envolve, assim, a fé. Em outro momento eu posso trazer esse tema da fé que eu acho tão importante, né? O que fortalece tanto a gente. Já está provado, né, dentro da própria psicologia, que existem muitos tabus, né? Porque tudo aquilo que não se comprova cientificamente, existe toda uma questão de tabu. Porém, a gente entende que tem um lado do nosso cérebro que com essa fé, com essa força, faz com que a gente supere muitas coisas. Existem sinapses aqui dentro que transformam, né? A pessoa mesmo que existem estudos com a tomografia, com a ressonância magnética, de vários tipos, até a própria meditação, que a meditação dentro da psicologia positiva também é algo também dentro dessa ramificação. Então, que a meditação, essa calma, essa conexão que a pessoa faz interno e externo, acalmando e trazendo as curas, muitas curas, gente, é muito incrível. Outro momento eu trarei para vocês. O seu Denise também falando bom dia, seu Denise. Muito legal. Fé não me falta, confio muito em Deus. Obrigada, seu Denise, muito obrigada. A Celeste colocando aqui frases de Deus.
Muito bem. E a dona Vera complementando, os florais me ajudam quando eu estou precisando de mais ajuda, fala com a nora Adriana, que me ajuda ouvindo com os florais. Ah, isso aí, dona Vera, os florais eu sou suspeita para falar, né? Eu, assim, eu sou apaixonada pelas flores, pelos florais, que eu falo que onde a nossa voz não chega, ele vai até lá, onde a pessoa precisa tratar. Então, é sobre isso, né? Buscar também esse conhecimento e buscar os recursos, né? Os recursos estão aí, né? Tem que aproveitar esses recursos. Legal, gente. O que mais aqui? Aqui a Pâmela tá passando aqui algumas coisas. Deixa eu ver o que mais. Legal, vou voltar lá no tema, depois eu volto aqui que tem bastante coisa. Aqui acho que é propaganda, tal. A Toninha vindo do fone. Eu vou voltar aqui para a parte da explicação para vocês do tema. Recuperar forças internas. Então, quando a gente sofre muito, a gente começa a acreditar que perdeu tudo, né? Que a gente não tem mais forças, que a gente não consegue, que a gente não aguenta mais, que a gente não dá conta. É uma exaustão assim que deixa a gente lá embaixo, né? Principalmente quando a gente está lidando com uma situação que a gente não está vendo uma melhora. Então é como se estivesse ali enxugando gelo, aquilo consome muito a nossa energia, tanto emocional quanto física. Então a psicologia, a positiva, né, desse campo que eu trouxe para vocês, da parte emocional, então ela vem a resgatar as nossas forças, ela busca mostrar tudo que a pessoa já enfrentou, a gente trabalha sobre tudo que ela já passou na vida, as qualidades que ela utilizou para resolver, para sobreviver, como a gente trouxe aqui no grupo alguns exemplos, está trazendo, as capacidades que estão ali ainda, apesar dos machucados. Então, apesar dos machucados, você continua sendo a mesma pessoa, você pode estar mais machucado, mas dentro de si continuam tendo as mesmas forças internas, né? Então, a pessoa ela não ganha forças de fora, mas ela reconhece que esqueceu. É igual o floral, eu falei, o floral, muitas vezes, ele vai lá no fundo para resgatar aquilo, aquela emoção, aquela força que a pessoa acha que perdeu, mas não perdeu. Vai lá iluminando, né? A gente pega como se fosse um farolete, a gente vai iluminando lá onde parece estar tão escuro e a gente começa a trazer e tirando aquelas camadas de tanta coisa, igual cebola, né? Que a gente vai ficando ali tão sufocado e não vê a luz que está dentro da gente. Então, mostra que para a pessoa não ficar só presa na dor, né? Então, essa dor precisa ser acolhida dentro do processo terapêutico, mas a dor não vira o único foco, porque a pessoa não se define somente pelo sofrimento. Porque aquilo que eu falei para vocês do pontinho preto no início do programa, tudo que a gente foca negativo, ele expande, ele cresce, ele se torna muito grande. Então, tudo que a gente foca expande. Então, o campo da psicologia positiva, ele não apaga a dor, mas ele amplia o nosso olhar sobre a nossa vida. Então, a pessoa percebe que ela é muito maior de tudo que ela sofreu. Ela é muito maior do que tudo isso. Ela se lembra que ela é maior que a dor. Ela se lembra que as partes vivas, que as partes lá dentro, né, que ela esqueceu, elas continuam vivas, as partes boas. Ela encontra sentido, busca sentido na vida, mesmo nas fases mais difíceis, tá? Como a fé, como a gente trouxe agora aqui. Então a dor, ela deixa de ser o centro. A gente tira a dor do centro e a gente passa a mostrar a pessoa a história dela inteira. Ela não é só a dor, ela é muito mais do que tudo isso. Então, esse campo, ele amplia as escolhas. Então, ela mostra como se fosse uma saída. Sabe a saída de emergência? Tem uma saída de emergência por aqui, né? Não fica só presa ali no meio da fogueira. Então, vamos buscar novas formas de lidar com o seu problema. Vamos ampliar o nosso olhar para tudo que ainda é possível na sua vida. Então, focando a psicologia positiva, então ela não finge que está tudo bem. Ela não obriga você a sorrir sem vontade. A gente não fala para você engolir o choro, pelo contrário, a gente acolhe a dor e está presente junto com você. E ela não te culpa por estar triste. Tudo bem estar triste, tudo bem, mas vamos seguir em frente, vamos dar um passo além, vamos olhar essa dor de uma outra maneira e reconhecendo aquilo que não é fraqueza, né? A tristeza, o medo, o cansaço não é fraqueza, é um momento que a pessoa está passando e é possível
a gente buscar recursos. Muitas vezes sozinho não dá, por isso que tem o processo terapêutico, psicólogo, terapeuta, a própria fé. Então, né, tem muitas coisas que a gente precisa buscar dentro da nossa vida para que a gente consiga se reerguer. O campo da psicologia positiva, ele amplia todo esse olhar. Então, os benefícios desse campo da psicologia positiva. Você brigar menos com você, brigar menos consigo. Muitas vezes a gente se critica demais, fala assim, eu não sou boa o suficiente, eu devia dar conta de tudo, eu sou fraca, eu sou fraco. Então, a gente muda essa voz dentro do nosso olhar. Porque se você falasse com um amigo seu, você falaria dessa forma? Você se criticaria tanto assim? Você criticaria tanto o outro? A pessoa vem procurar uma ajuda, você... O que você faria? E por você? O que você tem feito por você, né? Então, é sobre isso, gente. Então, é mais força para atravessar momentos difíceis, para vocês não se perderem dentro de si, sobre tudo que vocês têm passado. Então, olhar com mais carinho, com mais amor, com mais gentileza por si, né? Então, quando a vida muda, por exemplo, a gente precisa se reorganizar. Então, quando alguém perde um emprego, por exemplo, né, enfrenta uma separação, enfrenta uma perda, um luto, não dá mais para voltar exatamente como a gente era, né? Mas a gente pode buscar uma nova forma de ser, sem se abandonar. Então, o campo da psicologia vem acolher a dor e mostrar para a pessoa que ela pode se transformar, ela pode buscar uma nova maneira de viver a vida sem se abandonar. Então, outro exemplo, quando a pessoa acha que ela está no limite, mas ela continua. Então, tem dias que a pessoa não tem força, a gente não tem força para resolver tudo aquilo que está passando. E aí a psicologia positiva, ela mostra a entender que aquilo que ela já passou, aquele levantar, aquele cair, já é um motivo de força para ela continuar a caminhada. E mais uma sensação, trazer relacionamentos mais saudáveis, fazendo com que a gente também aprenda a dizer não. Não é que a gente precisa, para conviver bem com o outro, que a gente tem que dizer amém a tudo. A gente precisa também saber dizer não, colocar limites, se posicionar sem culpa. Então é sobre o auto-amor, né? É sobre se olhar também com amor, com carinho. Então é muito sobre aquele florescer que eu trouxe para vocês. É a sementinha que eu coloco na minha vida e falo, tudo bem, eu estou passando por uma situação complicada, mas deixa eu enxergar além disso, né? O que mais que eu posso fazer por mim? O que mais de recursos que eu tenho que eu posso me favorecer? Então, nesse olhar terapêutico, a gente consegue dar um passo além e mostrar esse caminho para a pessoa que muitas vezes ela não encontra, né? Muito bem, deixa eu voltar, eu acho que no YouTube eu não fui lá ainda, deixa eu entrar no YouTube, pessoal da Web Rádio. A Bibi Moura está falando bom dia, Bibi, bom dia, Mites, a Elizabeth está, né, falando aqui, a gente comentei lá no grupo, falando da fé, que ajuda a continuar mesmo nos momentos difíceis. Que mais? A Cléa também falou, né, que tem certeza que a fé dela em Deus e sempre o pensamento positivo me faz continuar. Ela trouxe também. A Sônia falando bom dia, Sônia Maqui, a Mirtes. Reflexão maravilhosa, treinar o nosso olhar para o que pode ser cultivado. Muito bem. A minha mãe, que Alciné, Deus te abençoe, minha filha, é bom programa. Obrigada, mãe. Está aqui também participando. Vamos ver aqui mais. Aqui o Doni colocou a participação do site. Adriana, Maria que contribui. Adriana, o que me segura é a minha persistência. Eu caio, mas eu levanto e sigo em frente. Muito bem. Joana, minha fé, Adriana, é ela que me dá coragem quando tudo parece pesado demais. Gente, que coisa boa. Muito bom. A Cláudia falando, olha, Adriana, eu continuo porque gosto de cuidar. Quando cuido dos meus, encontro força. Muito bem, Cláudia. Mas está cuidando de você também? Olha lá, hein? Cuidar de você, dos outros, cuidar de si também. Muito bem. A gente ganha força porque a gente sabe que o outro precisa, né? Mas a gente precisa cuidar da gente também. Olha lá por você, hein? Espero que esteja também, como todos nós precisamos. Sandra, minha responsabilidade, Adriana, saber que tem gente contando comigo não me faz parar. É isso aí, Sandra. É a mesma coisa que eu falei, né? Eu também sou assim, a mulher, ela tem muito disso, né? A gente tem muito do cuidar, a gente foi ensinada a
cuidar do outro, né? É até um instinto mesmo maternal. E não é só do outro, é tudo, né? É a casa, os animaizinhos, a família, os filhos. E como eu trouxe em outros programas, eu falo, a gente precisa cuidar da gente também. Cuidar do outro, sim, é importante, e é o que eu faço, muito isso também. Mas chega um momento que a gente para, olha, respira e fala, opa, como é que eu tô? Eu tô bem também? Eu tô me cuidando? Para que eu fique bem cuidando do outro. É importante esse olhar. Patrícia, minha sensibilidade, Adriana, ela me ajuda a enxergar beleza até nos dias ruins. Que lindo, Patrícia. É tão legal, né? Eu acho que assim, é uma das forças, você deve ter a força. Outro dia eu vou fazer o programa, na psicologia positiva, nós temos 24 forças de caráter. E uma delas é a apreciação à beleza, que inclusive é uma das minhas, 7. Que então, dessas 24 forças, nós temos 7 que são as principais. As principais, quando nós olhamos, é aquele ponto que eu falei para vocês, que a gente costuma olhar aquilo que falta, aquilo que a gente não consegue desenvolver. Por exemplo, numa escola, um exemplo. Então, o aluno é muito bom em português, só que ele não é bom em matemática. O que vai acontecer? Vão colocar o bichinho lá para estudar mais matemática, não vão olhar muitas vezes que ele é bom em português, e o que acontece? Ele acaba não sendo bom em nada, né? Ele acaba sendo mediano em tudo, mas não se destaca em algo, não tem a gente acaba não tem um enfoque, falar assim, não, tudo bem, você precisa estudar matemática, é importante, mas vamos ver esse português aqui, você é bom pra caramba em redação, sabe se você vai ser escritor um dia? Não tem isso. Então as 24 forças identificam na gente quais são as 7 mais evidentes. Então, provavelmente, Patrícia, a sua, uma delas deve ser a apreciação à beleza. O que significa? É aquela pessoa que consegue ter uma sensibilidade maior em ver em uma coisa pequena algo muito lindo. Eu olho para o céu, falo, ai que céu lindo, nossa, eu tô vendo Deus, eu tô vendo algo tão bom, tá me dando uma energia tão boa ver esse sol. Então, eu vejo uma joaninha, então a pessoa consegue ver detalhes ali que fazem ela sentir melhor. Então, provavelmente você deve ter, Patrícia, essa força de caráter. Usei o seu exemplo para falar das outras, que são várias, tá? 24. A Luciana. Adriana, eu tenho uma resiliência danada, já passei por cada coisa e sempre dei a volta por cima. Olha, parabéns. E você sabe, uma das outras forças de caráter é resiliência também. Provavelmente deve ser uma das suas, Lu. Muito bem. Exemplo aí para todos, viu? Carla, minha esperança, Adriana, mesmo quando tá difícil, eu acredito que amanhã pode ser melhor. Ah, maravilhoso. E também tem uma força de caráter que é a esperança, Carla, deve ser uma das suas 7. Ó, vou deixando vocês aí curiosos. Dá para fazer esse teste depois pela internet, viu, gente? Eu recomendo. Toninha, às vezes as pessoas fazem diferença de você sem nunca ter trocado uma palavra com você. Me incluo nisso, pois já aconteceu comigo. Depois que passei a conhecer a pessoa, vi que é uma pessoa incrível e às vezes isso machuca. Mas o tempo encarrega de tudo, né, Adriana? E onde entrego nas mãos de Deus, eu sigo com consciência tranquila até o momento, certo? É sobre isso, né, Toninha? A gente fazer a nossa parte, não dá pra agradar todo mundo, né? E quem quiser conhecer a gente tem que conviver, né? Não adianta só julgar pelo rótulo, né? Pela capa. Livro, pela capa a gente não sabe. Então, eu sei, eu entendo, já passei por isso também. Né? A gente também já... Quem nunca fez isso também, né? Não tem, todo mundo, infelizmente, né? Faz parte do nosso desenvolvimento. E que bom que as pessoas perceberam, né? Que você realmente é uma pessoa muito incrível. Então, muito bem. Bom, o que mais? Aqui tem mais algumas pessoas. A Sônia Maquia. Verdade, temos que gostar de nós mesmos para poder amar e ajudar as outras pessoas. Por aí, Soninha. Por aí mesmo. A Cléa. Verdade, Adriana, com a fé em Deus, vamos em frente. E a Inês Flores também desejando bom dia. Bom dia, Inês. Bora lá, tem mais uns minutinhos aqui. Sempre passa tudo muito rápido dentro do programa. Eu exagero um pouco, né, dentro do tema, eu trago muita coisa, porque eu quero logo passar bastante informação para vocês, mas eu vou explorar melhor cada ponto, que tem muita coisa aí para a gente comentar. E falando sobre o exemplo das forças, olha só, eu trouxe uma historinha tão bonitinha para vocês, sobre a história dos animais que não viam seus dons. Porque quando a gente fala forças, a gente pode também considerar como dons.
E como cada um de nós, a gente se critica tanto, né? A gente olha para o outro e fala, ai, nossa, tem tanta coisa boa no outro e não consegue vencer as coisas que tem de bom. Então eu vou contar essa história para vocês aí, dos animais que não viam seus dons. Bora lá prestar atenção. Era uma vez uma floresta onde os animais viviam se comparando o tempo todo. O pássaro se achava pequeno demais, porque não era forte como o leão. O leão, por sua vez, se sentia inútil nas alturas, porque não sabia voar como o pássaro. O peixe vivia triste, porque não conseguia subir nas árvores como o macaco. E o macaco olhava para o peixe e dizia, eu queria ter essa leveza na água. E cada um olhava para o outro e pensava, se eu tivesse o que ele tem, eu seria melhor. E um dia uma grande tempestade chegou à floresta. As árvores balançavam forte, o chão encharcou, o rio subiu. O pássaro conseguiu voar e avisar sobre o perigo. E o leão, com sua força, abriu os caminhos e protegeu os menores. O peixe nadou contra a corrente e ajudou quem estava se afogando. E o macaco subiu nas árvores e levou comida para quem estava preso lá embaixo. E quando a tempestade passou, eles perceberam algo importante. Nenhum deles era completo sozinho. Cada um tinha um dom que só fazia sentido quando usado no momento certo. E aí sim eles entenderam que força não era melhor que leveza, coragem não era maior que sensibilidade, e velocidade não era mais importante que persistência. E que cada um tinha qualidades diferentes e era isso que mantinha a floresta viva, gente. Olha só que incrível, né? Quanto tempo a gente perde nos desvalorizando e deixando de olhar quantos dons, quantas forças incríveis que nós temos, né? E de qual maneira nós podemos contribuir para o mundo e para o nosso próprio dia a dia, né? E continuo dizendo aí um bom dia para todos que estão participando. Estou vendo aqui a Marília Isabel entrou aqui também. Um beijo para todos, o pessoal do YouTube, do Instagram e também lá no grupo da Web Rádio. Gente, é sobre isso, né? É sobre o que a gente esquece de olhar tudo aquilo que nós já temos de bom. E eu vou fazer alguns exercícios aqui rápidos para vocês antes de finalizar. Eu vou colocar para vocês alguns, que acho que vocês podem fazer no dia a dia, que nós utilizamos no campo da psicologia positiva. Primeiro, 3 coisas o primeiro exercício, quem quiser anotar, enfim, ou depois voltar no YouTube, no Instagram, vai ficar gravado o programa. Então, primeiro exercício, 3 coisas que ainda fazem sentido. O que é? Então, o que seria? Pense comigo, quais são as 3 coisas que ainda hoje fazem você se sentir um pouco melhor? Então, o que pode ser? Então, pensa assim, 3 coisas, as meninas trouxeram, então eu tenho 3 coisas positivas aqui que fazem sentido na minha vida. Um exemplo, meu filho, o meu trabalho, a minha fé, por exemplo. É um exemplo aqui. Então, quais são as 3 pequenas coisas que hoje ainda te fazem sentido e te fazem se sentir um pouco melhor? Porque quando você pensa em 3 coisas boas, você já se sente um pouco melhor. Naquele dia ali você fala, nossa, eu acordei, não tô bem. Aí você começa a olhar para a sua vida e fala, poxa, eu tenho uma casa para morar, eu tô respirando, né? Eu tenho comida. Coisas simples, gente, a gente não olha para nossa vida, a gente não vê. Então, quais 3 coisas eu quero acordar amanhã porque eu preciso ir lá na rádio, vou lá falar com o pessoal amanhã. Bacana, então isso fez sentido para mim. Eu posso acordar e fazer minha oração. Então, são quais 3 pequenas coisas que fazem sentido para mim me deixam um pouco melhor. 3 coisas. Outro exercício, trocar a voz crítica pela voz do cuidado. Então, pense em algo que você se cobra muito. Pense em alguma coisa que você se cobra muito, todo dia. Que ali você se critica. Então, observe você, como é que você fala diante dessa situação. Olha aquilo. Então, imagine que você estivesse falando com uma pessoa muito querida, que você estivesse ouvindo aquela pessoa se criticar. O que você falaria para essa pessoa naquele momento? O que você diria para ele? E aí, observa. Então, se eu me critico em algo,
eu estou ali me criticando muito todo dia, eu estou me sentindo incompetente, eu não estou conseguindo, eu acho que eu não sou capaz, eu não... né? Então pensa em algo que não está legal. Imagina você se colocando no lugar de um amigo e o que você falaria para essa pessoa. Isso é um momento para que você seja mais gentil, é um chamado para que você se olhe com mais carinho, com mais amor. E mais um exemplo aqui. Então, se eu acordo, um pequeno passo possível é o nome do exercício. Então, imagina assim, você acordou, você não está se sentindo bem naquele dia, né? E aí você olha assim e fala, o que eu posso fazer por mim hoje? O que eu posso fazer por mim hoje para me sentir melhor? E isso foi algo que até uma frase que eu senti, eu tive uma inspiração, eu acordei um dia, me veio, eu falei, eu tenho que colocar no meu trabalho essa frase, que é, o que eu posso fazer por mim hoje? Não o que eu posso fazer pelo outro, o que eu posso fazer por mim hoje. Ah, eu posso descansar um pouco mais? Eu posso pedir ajuda? Eu posso buscar um processo terapêutico? Eu posso dizer não hoje? Porque muitas vezes quando eu digo não para o outro, eu estou dizendo sim para mim. Né? Eu posso dizer não hoje? Eu posso marcar um cuidado para mim? Eu posso cuidar de mim? O que eu posso fazer por mim hoje? Guarde essa frase, o que eu posso fazer por mim hoje? Ela é importante. E é a gratidão, né? O que eu posso agradecer? A gente só esquece, né? Muitas vezes de agradecer aquilo que a gente tem. E outro dia eu vou fazer um programa só sobre a gratidão. Olhar o que eu posso ser grato hoje. O que eu posso ser grato hoje? Né? Todos esses exercícios pequenos que eu fiz com vocês, alguns exemplos, né? Faz com que despertem mais as emoções positivas. E aí quando você acabar de fazer aquele exercício, você vai se sentir um pouco melhor e mais forte, né? Mais forte, diminuindo aquela sensação da emoção negativa que eu comentei com vocês no início do programa. Muito bem, deixa eu ver se tem mais algum recado. A Dona, algum recado você queria dar também para o pessoal hoje? Tá tranquilo? Acho que... Adriana, Sim. Tem só as estreias de hoje, né? Pode, Tem estreia fica à vontade, e quiser tem comentar. vários programas, né? Às 13h30 tem a Bolha dos Velhinhos com a Tânia Matar e convidados. Às 15h30 tem o Ricardo Pires, terapeuta, com o programa Bem-Estar com Saúde, alguma coisa assim. Legal. E a estreia do programa é às 17h30, o programa Mentes Mágicas, se não me engano, com... Deixa eu ver aqui, na minha cabeça, tá difícil aqui. Tem muitas É a pessoas Graziela Saracante, que vai começar. Que bom, seja bem-vinda. Isso, em novo horário, né? Era 18h30, agora a partir das 19 horas, o programa Alegria está no ar com Sônia Maqui e Kátia Silva. Ah, que é uma delícia esse programa, hein, gente? Vocês têm que ouvir, porque alegria mesmo, é alegria da Sônia e da Kátia, maravilhoso. Então, gente, antes de mais nada, eu quero agradecer a todos que caminharam comigo até esse momento, que me ouviram, que vão ouvir depois também, tanto no YouTube, no Instagram, enfim. Eu agradeço a todos. São temas extensos, então cada programa que eu trago um pedacinho, é como se fosse um grande quebra-cabeça, eu trago um pedacinho para vocês sobre cada assunto. Como eu falei, existem muitos recursos dentro do campo da psicologia positiva para trabalhar, né? E alguns deles aqui eu trouxe de uma forma bem simples para vocês. E é importante o processo de autoconhecimento, como eu falei para vocês, o processo das forças de caráter, que acho que muitos nunca nem ouviram falar sobre isso, é um estudo a nível mundial, né, o mundo todo, e onde nós temos ali 7 forças, como eu falei para vocês, de caráter, que se destacam. Se todo mundo conhecesse as suas, seria muito, muito bom. Então, fica aí um convite para vocês no futuro poderem conhecer e desenvolver esse trabalho também, que é muito bacana. Então, antes de encerrar, eu vou fazer eu gosto sempre de trazer uma última reflexão para vocês, e quem quiser conhecer melhor o meu trabalho, vocês vão me encontrar no Caminho Só e Luz. O meu contato é o 11 98585 8965. Então, psicóloga, terapeuta integrativa, eu faço tratamento à distância, presencial, e também da parte da psicologia, terapia floral
e entre outras atividades também. Fiquem aí comigo e acompanhem meu trabalho. Para o encerramento, então antes da gente encerrar, eu vou fazer essa reflexão com vocês que é tão importante, eu gosto sempre de fazer esse fechamento. Então, gratidão a vocês e até o próximo programa. Provavelmente, talvez esse mês eu faça um programa extra ainda aí, ou o próximo. Enfim, uma pendência que eu preciso fazer, mas depois eu passo a data para vocês. Vamos lá, gente. Talvez, agora eu quero fazer uma pergunta simples, mas importante. O que você continuou mesmo nos momentos difíceis? Talvez tenha sido a sua coragem de levantar todos os dias. Talvez a sua sensibilidade que te faz sentir tanto. Talvez a sua persistência, mesmo cansada, ou até a sua capacidade de cuidar dos outros, mesmo quando ninguém cuidava de você. Não precisa responder em voz alta. Apenas perceba. Agora pense, qual pequena atitude de cuidado que você pode ter com você? Hoje, amanhã, não algo grande, algo possível. Pode ser descansar um pouco mais, pode ser pedir ajuda, pode ser dizer não, pode ser de se tratar com menos cobrança. Então você não precisa dar conta de tudo. Hoje você não precisa ser forte o tempo todo. Você não precisa estar bem para merecer cuidado. Cuidar da saúde emocional é um ato de amor próprio. E se hoje algo dentro de você pede ajuda, escute o teu acolhimento, se acolha, respeite isso. E obrigada por me escutar, porque saúde mental importa, gente, e emocional importa. Um beijo no coração de vocês, fiquem com Deus e até o próximo programa. Um abraço, gratidão Antônio, gratidão a todos. Até mais. Beijo. Você ouviu pela Web Rádio ABC o programa Se Ligue em Você com Adriana Gandini. Você participou pelo WhatsApp 11 99772 4117. Continue com a nossa programação, tem muitos programas ao vivo hoje.